Indo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius, eu sou estou evangelizador da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Rio Preto. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Leandro, estou presidente do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. O centro fica na rua Olavo Guimarães Correia, número 458, Jardim Urano, em São José do Rio Preto. Olá, gente, eu sou Maria Regina, sou trabalhadora da casa e também estou enquanto membro da diretoria. Boa noite, pessoal. Novamente aqui eu vou fazer a abertura do que nós iremos conversar no vídeo de hoje. Nós iremos iniciar com os recados da casa, assim como nós fazemos em todos os vídeos. Depois nós vamos conversar um pouquinho a respeito da Páscoa, o contexto histórico da Páscoa, o contexto cristão, o contexto mais específico cristão espírita e tudo mais envolvendo essa celebração tão importante para a gente. E depois nós vamos conversar a respeito do Evangelho no Lar, que é um rito que está sendo muito importante, principalmente nesse momento no qual nós estamos passando, que nós estamos tão afastados do centro espírita, tão afastados da igreja, enfim, de qualquer templo religioso ao qual você venha frequentar. Por isso que é importante o Evangelho no Lar nesse período. Então vamos começar com os recados da casa com o nosso querido amigo, presidente Leandro. Então vamos lá. A gente está fazendo uma campanha, a gente já faz no centro uma campanha de arrecadação de alimentos que, assim como em várias outras instituições, é feita, que a gente sai na rua aos sábados arrecadando alimentos e no final do mês a gente entrega esses alimentos para as pessoas carentes, faz a cesta básica e entrega. E com essa história do coronavírus, a gente então não está fazendo essa arrecadação pessoal, essa arrecadação na rua. Então a gente conta com a colaboração de todos para fazerem doações de alimentos. Pedir para o seu amigo, para o seu parente, você mesmo, comprar o que puder, que vá numa cesta básica, alimentos não perecíveis, e entregar depois. Aí o Vinícius, vocês escrevem nos comentários, aí o Vinícius, dependendo do lugar que você mora, a gente vai indicando uma pessoa ou a própria instituição para levar esses alimentos, ou a gente busca na sua casa. Então, quem puder colaborar, eu acho que é um momento que, se as pessoas já estavam necessitadas, agora vão precisar mais ainda desse alimento. Então, quem puder, colabore. Muito obrigado. É verdade, pessoal. É uma situação bem complicada e bem delicada. Pensa que está difícil pra gente. Aquelas pessoas mais necessitadas estão passando por um processo muito mais complicado do que a gente, né? Então, fica a dica, se vocês puderem ajudar com qualquer coisa mesmo. Não pense assim, eu só posso ajudar com um pacote de macarrão, com um pacote de arroz de 1 quilo. Não, isso já ajuda bastante, de coração. Tudo que você puder ajudar já é show. E fica tranquilo, que coisa a gente passa na sua casa, a gente pega essa arrecadação, ou se você morar perto de algum colaborador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, a gente indica o endereço e você pode ir lá. Eu, por exemplo, moro no Jardim Soraya. Se você morar aqui perto do Jardim Soraya, é só falar que a gente arrecada esse alimento, depois a gente repassa. Beleza? Mais algum recado, meu amigo? Não, só isso. Vamos começar. Então, bora lá. Acho que... Um pouquinho sobre Páscoa. Páscoa. Manda bala. Então, vou contar um pouco sobre a história da Páscoa. A Páscoa é uma celebração judaica do momento que o povo hebreu foi libertado da escravidão no Egito. Então, o povo hebreu vivia há 400 anos, aproximadamente, escravo no Egito. E diz a história, isso é uma história simbólica, uma história que, assim como toda história, toda lenda, toda história religiosa, tem um lado de sonho, de místico. Mas a história diz o seguinte, que há 400 anos o povo hebreu era escravo no Egito. E o anjo da morte veio, ia devastar e levar todos aqueles filhos mais velhos de todas as casas. E aqueles que tivessem a mancha, a marca do sangue de um cordeiro nas suas casas, ele pularia essas casas. Deixaria de levar, então, aqueles filhos mais velhos, os primogênitos. Essa é a história que conta da lei dos hebreus.
Então eles pulariam. Por que Páscoa, então? Que quando esse anjo pula, Páscoa em hebraico significa, se fala pesar, né? Pesar, que significa pulo, saltar. Então depois virou Páscoa. E por que o cordeiro? O cordeiro tinha um significado muito grande, muito especial para eles. Na comemoração da Páscoa, eles ficavam em casa com o cordeiro durante 7 dias. Fazia parte realmente dos dia a dia das criaturas. As crianças brincavam com aquele animal ficava dentro de casa, as pessoas se apegavam a ele. E na sexta-feira, que é a Sexta-feira Santa, então, à tardezinha, esse animal era abatido na presença de todos os familiares. Então, isso trazia muita tristeza. Era um momento de reflexão e um momento de libertação desse apego material ao cordeiro, que acabava se transformando no animalzinho da família. Então, a Páscoa tem essa conotação de libertação. Um momento aqui, como disse o Haroldo Dutra, um momento de libertação espiritual, uma experiência de desilusão, aquela ilusão material que ele traz, quando se ceifa a vida do cordeiro, e as criaturas, então, têm aquele choque, né? Aí veio Jesus. Isso é a história hebraica, dos judeus. Aí veio Jesus. Jesus conviveu com os apóstolos, com os discípulos, durante 3 anos. Participou das suas vidas, curou cegos, jantava quase todas as noites na casa de Simão Pedro, participou dos sofrimentos, das alegrias, pescava junto com os discípulos, fez parte desse conjunto, dessa vida dessas criaturas durante 3 anos. E no derradeiro momento, no finalzinho, ele reúne os 12 e diz para eles: vocês vão me perder, vão ficar sem mim. Já avisa os discípulos antes da crucificação que eles iam, e Jesus os deixaria, ia fazer a transição então. E essa transição traria para eles muita angústia, muita tristeza, muita dificuldade. E fala para eles também que eles deixam de ser servos a partir daquele momento, que eles são amigos do Mestre. Essa ligação muito forte. E aí os discípulos, todos preocupados com aquela situação, mas Jesus fala: eu faço uma promessa, eu sempre estarei com vocês. Eu cuidarei pessoalmente da divulgação do Evangelho. E quando vocês sentirem cansados, sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha companhia e dos meus ensinamentos, vocês vão se reunir no dia da Páscoa e celebrarão não a tristeza, mas um momento de libertação, em que eu faço essa transição de volta ao verdadeiro lar, ao verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Então Jesus mostra aí que a libertação, trouxe a libertação dos homens. A libertação, a representação dessa libertação da matéria, que nos aprisiona, fecha tanto o nosso ângulo de visão em relação à vida. Então a Páscoa é um momento de reflexão, um momento de introspecção, um momento de lembrar de Jesus, da sua amizade, do seu companheirismo, dos seus ensinamentos e de tudo que ele trouxe, e principalmente da certeza de que nós somos espíritos e essa vida é uma vida que não se acaba no momento da morte, é apenas uma transição. Então fica essa explicação, principalmente que a gente buscou em alguns autores, e principalmente o Haroldo Dutra Dias traz de uma forma muito fantástica, muito simplificada esses ensinamentos para a gente. Não, bacana. Eu concordo 100% com a explicação do Leandro, e é justamente isso, é a transição do material para o espiritual. Se a gente for pegar o rito cristão, a Páscoa ela começa quando Jesus diz que aquele reino não é dele,
que aquelas pessoas que o cercam, que aquele prédio, que aquela cidade, aquele deserto, aquilo não é dele, o reino dele não é daquele mundo. A partir daquele momento, ironizam ele colocando a coroa de espinhos em sua cabeça e começa toda a tortura que depois o leva à morte. Mas Jesus em nenhum momento fica preocupado com isso. Jesus em nenhum momento fica nervoso, aflito, ou até mesmo sente dor aparentemente com aquela situação. Ou se sente, ele sabe que aquilo é passageiro e pueril, porque ele sabe que a vida de verdade não é aquela. Em nenhum momento ele pede para os guardas, ou você tem registro que ele pede para os guardas para diminuir o açoite ou para pegar mais leve. Ele sabe que aquilo é apenas uma migalha, uma pequena faísca no tempo, que ele vai viver algo muito melhor depois que tudo aquilo passar. Ele tem certeza daquilo. Tanto é que uma vez que ele está na cruz, passando por todo aquele sofrimento, a única coisa que ele diz é para Deus perdoar a gente que está ali, porque a gente ainda tem uma visão muito curta, a gente ainda tem uma visão muito periférica da situação, a gente não sabe o que está à nossa frente de fato. A gente só olha o que está aqui, no momento, não vê o que está além do horizonte. E ele sente muita pena da gente por isso, né? E depois ele ressuscita no domingo, né? Provando que existe vida após a morte. Maria, eu te cortei, perdão. Não, eu ia falar exatamente isso, a questão do domingo de Páscoa, de toda essa representação da vida após a morte mesmo. Que ele vem. E aí entra também a questão do perdão, que não só ele falou para que Deus nos perdoasse, como durante esses 3 dias ele também esteve falando Judas, né? De que ele fala para Maria Madalena que ele não pode abraçar ela por causa dos lugares que ele esteve para salvar Judas. Então eu acho que também tem muito isso, essa questão da renovação de pensamento, da gente inclusive transformar nossas mágoas em perdão, da gente transformar as nossas preocupações materiais em espirituais. E Jesus mostra que ele não abandonou, né? Que mesmo com a morte dele, ele ainda continua aqui conosco. Sim. E a gente deturpou tanto a Páscoa, né? Hoje a simbologia da Páscoa é um coelhinho, ovo de chocolate. E o que a gente deixou de viver? Será que não é o momento agora da gente renovar esses votos com a Páscoa? Principalmente agora que a gente estava de quarentena, né? Nesse momento, estava mais em casa, todo mundo mais introspectivo, num lugar mais quieto. Olha que momento bom, né, que a gente teve para fazer essa ligação com Jesus, com o que realmente é o significado da Páscoa. Alegrai-nos e agradecer todos esses ensinamentos que a gente recebeu no Mestre, que nos dá a certeza dessa vida após a vida. Agradecer esse Consolador prometido, o Espiritismo, que nos trouxe tantas informações, que nos deu tanta base para que a gente pudesse, então, enfrentar momentos difíceis de uma maneira mais lúcida. Então, agradecer esse momento de reflexão, esse momento de solidão, que a solidão também é um dos aspectos que Jesus diz para os apóstolos, fala que vocês vão sofrer muito de solidão, porque a solidão faz com que a gente reflita e a gente pense no que está sendo feito de errado, né? A gente entra em contato com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente realmente está vivendo, porque na correria do dia a dia, a gente que muitas vezes disfarça alguns sentimentos, né? A gente não presta atenção no que a gente está sentindo. Então, nesses momentos que a gente está mais... momentos de solidão, a gente entra em contato com isso. E quem sabe descubra um novo eu, um eu que estava escondido. Sim. Vamos aproveitar esses momentos, né? Não, eu concordo. Isso faz lembrar muito do fato que Jesus passou 40 dias no deserto, né? Se a gente pensar que a história de Jesus foi um modelo pra gente, o que ele quis representar com isso? Ele ficou 40 dias no deserto, sofrendo a tentação, mas existindo. Ele estava refletindo a respeito do que havia de tudo de ruim no mundo, sabe? Então vamos usar
desse momento para a gente refletir também, assim como Jesus refletiu. Se ele refletiu, por que nós não vamos refletir? Por que nós não vamos pensar a respeito de nossas atitudes? Né? Bom, pessoal, acho que agora a gente pode passar para o Evangelho no Lar. Maria, você gostaria de começar falando um pouquinho a respeito do Evangelho? Sim, e eu acho que uma coisa linka a outra, né? Porque foi o que o Leandro falou. Essa foi a Páscoa da renovação, né? E a Páscoa também é para a gente ver aí, aprender sobre Jesus, a doutrina espírita, o Consolador que nos foi deixado. E uma das melhores maneiras da gente fazer isso é praticando o Evangelho no Lar. Afinal de contas, essa é uma das funções do Evangelho no Lar, que é o estudo. A gente aprender um pouco mais aí sobre toda essa bagagem que Cristo nos deixou, todo esse exemplo que ele nos deu em vida, porque ele não deixou nada escrito. Tudo que Jesus fez foi vivenciado por ele. Foram ações, na verdade, e palavras ditas. Então isso também mostra que a gente usa mais essa letra escrita para aprender. O Evangelho também serve, além disso, também é esse momento que nós estamos tendo agora de reunião familiar. Muitas famílias vivem um para cada lado, e você tendo o Evangelho uma vez por semana, você consegue unir essa família com algum propósito em comum, é a prática da fraternidade. Também praticar a vigia, praticar a oração, elevar os padrões vibratórios dentro da nossa casa, que hoje em dia, principalmente, a gente percebe muito, talvez até por conta dessa... Tem uma mudança na vibração, tem uma psicosfera diferente, e a gente está vivendo nesse momento, e o Evangelho é extremamente essencial para que a gente saiba lidar com essa situação e proteger o nosso lar. Não fisicamente falando, mas espiritualmente. A gente fortalece esse lado espiritual, a gente está fortalecendo, a gente também fortalece a nossa imunidade, a gente fortalece a nossa saúde, a gente eleva o nosso padrão vibratório. E aí o Evangelho também vem para isso. A gente fica se manter bem, proteção, estudar e evoluir. Eu queria que a gente fazer passo a passo, mostrar passo a passo, porque tem muita gente, muitas pessoas que não conhecem o Evangelho no Lar. Para mim, o Evangelho no Lar é uma coisa muito natural. Desde criança a gente tem na família, então uma coisa que foi naturalmente acontecendo, mas tem muitas pessoas que não conhecem. Então Vinícius, quer falar passo a passo aí como que funciona o Evangelho no Lar? Opa, então vamos lá. Pessoal, Eu só vou falar alguns livros aqui, porque o principal é o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós espíritas. Mas nada impede de uma pessoa que lê a Bíblia, lê outro livro da sua religião, enfim. Mas alguns livros que são recomendados, tá? Para que a gente faça o Evangelho no Lar, depois se quiser anotar e procurar. Além do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, todos esses são de Emmanuel. Agenda Cristã, André Luiz, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Néio Lúcio, Luz no Lar, Atores Diversos, Jesus Aguarda, Evangelho em Casa, Meimei. Tem esses títulos que podem facilitar a compreensão, a leitura, e a gente vai pedir para o Vinícius, então, fazer o passo a passo do Evangelho e falar para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Para você que chegou agora, que está começando agora na religião espírita e nunca ouviu falar do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar nada mais é do que um momento em que você separa da sua semana algo em torno de 15, 20, meia hora, depende do tempo que você estiver disposto, para rezar, para refletir, para meditar a respeito das lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Até por isso tem esse nome. Mas como o Leandro falou, nada te impede de você usar outro livro caso você queira, como por exemplo a Bíblia ou alguns outros que ele mencionou. Normalmente nós fazemos o Evangelho segundo o Espiritismo, mais alguns outros livros complementares.
Então, como funciona? É importante que você escolha um dia da semana que seja tranquilo e bom para você e para todos os membros que tenham interesse em participar. Aqui em casa, por exemplo, a gente faz de domingo às 8h30 da noite. Então, domingo às 8h30 da noite é um horário sagrado. Todos nós paramos o que nós estamos fazendo para fazer o evangelho no lar. Daí, a gente se reúne na sala da cozinha. A gente pega o evangelho, a gente pega mais alguns outros livros que não vêm ao caso aqui e a gente coloca uma jarra de água. Qual que é o intuito? O intuito é que a espiritualidade fluidifique essa água. Beleza? O primeiro passo do evangelho é fazer a prece de abertura. Então, escolhe um membro que está ali reunido para fazer uma prece. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, ou pode ser uma prece que vem do seu coração. Então, você pode agradecer pelo seu dia, pela sua semana. Você pode pedir alguma coisa que seja necessário para você, ou que seja necessário para sua família. Você pode pedir pelos doentes, você pode pedir pelas crianças, você pode pedir pelos idosos, enfim. Use esse momento para você fazer uma prece que seja importante para você. Beleza? Uma vez que a prece seja feita, vocês podem ler o Evangelho ou algum outro livro e é importante que os membros que estão ali reunidos reflitam a respeito daquela mensagem. Ou seja, é importante que as pessoas que ali estão deem a sua contribuição. Falem alguma coisa, perguntem se estiverem em dúvida. É importante que haja esse debate, é importante que as pessoas aprendam nesse momento. Beleza? Leu o Evangelho, leu outro livro, comentou, fechou. Aí vocês podem fazer o que a gente chama de prece de encerramento. Então aí a gente fecha os olhos novamente, a gente faz uma prece encerrando, agradecendo pelo Evangelho no lar e pronto. É importante que esse horário e esse dia seja mantido no decorrer das semanas. Por quê? Porque existe toda uma equipe espiritual que vai se programar para ir no seu lar naquele dia, naquele horário para ajudar vocês. Outro livro que eu recomendo também para o Evangelho no lar é o Livro dos Espíritos, que assim como o Evangelho segundo o Espiritismo faz parte do Pentateuco, que são as obras básicas do Espiritismo. São os dois livros assim que, na minha opinião, acho que na opinião da maioria dos espíritas, são os dois livros fundamentais da doutrina. Então, caso você tenha interesse em conhecer, fica a dica também. É isso aí. E a gente estudando a obra de André Luiz, tem vários e vários relatos, né? André Luiz, espírito desencarnado, e vai passando por uma experiência de conhecimento espiritual. Em vários relatos, a gente percebe que André Luiz mostra, através principalmente da visão espiritual que tem, como espírito desencarnado, que os lares, em que o Evangelho no lar, o Evangelho de Jesus, o Evangelho no lar não precisa ser só o Evangelho no lar, um dia na semana. Nada impede a gente, o compromisso sim de um dia na semana, mas nada impede a gente de estudar o Evangelho, de ler um livro edificante, de conversar com os nossos familiares sobre coisas do Espiritismo de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, levar os nossos filhos à prece noturna, à prece diurna, enfim, um monte de possibilidades que a gente tem de transformar a nossa casa, assim como o André Luiz traz para a gente, em vários relatos, em um lar de luz. Existe o caso mais conhecido, eu acredito, no livro dos Mensageiros, que é da irmã Isabel, o irmão Isidoro. Então, quem quiser, leia o livro Os Mensageiros, de André Luiz, é o segundo livro da obra, primeiro Nosso Lar, depois Os Mensageiros. Leia a história do livro, eu acredito que é no meio do livro, no centro. Capítulo 32, se eu não me engano. Veja qual a importância, a diferença da casa de Isabel em relação às outras casas e aos outros ambientes. Então, você que quer começar no Espiritismo ou já está, leia esse livro dos Mensageiros. E principalmente esse capítulo que mostra a surpresa de André Luiz em relação à luz que emitia daquele lar. Porque ali era feito o Evangelho no lar, ali as criaturas tinham conversas edificantes,
Enfim, leiam o livro, vale a pena. Então, a importância do evangelho no lar e da vivência desse evangelho no lar. Que a gente está... Nós somos evangelizadores de espíritos. Nós somos evangelizadores, a partir do momento que somos espíritas, evangelizadores onde quer que estejamos. No trabalho, em casa, com os filhos, na rua, com o vizinho. Então, todos os momentos são momentos da gente praticar o evangelho. E o evangelho no lar, ele é o momento sublime. É o momento de asepsia, de limpeza, de higienização, de conversa fraterna entre os companheiros da casa. Se não todos forem espíritas, não quiserem participar, faça você mesmo. Faça sozinho, faça em dois, e comece a transformar as suas atitudes, e logo aqueles outros companheiros vão fazer parte também. É isso aí. Pessoal, eu gostaria de fazer a minha consideração final. O Leandro ele mencionou diversos livros e eu gostaria de ressaltar que na nossa casa nós temos uma livraria, uma biblioteca lá dentro. É que infelizmente o centro está fechado por conta do corona, mas passando isso, vocês tendo interesse, a gente pode emprestar os livros para vocês. Caso vocês tenham interesse em comprar, também tem lá. Viu? Lá tem muitos. Eu não sei ao certo quais livros a gente tem, porque de cabeça assim é difícil saber. Depois a gente precisa ver com a Silvia, nossa bibliotecária. Mas procura a gente que a gente ajuda vocês também na elaboração do evangelho. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o evangelho, deixa aqui nos comentários que a gente ajuda. Beleza? E posso dar mais uma dica também, Vinícius? Fazer aqui considerações finais a respeito do lar. Não se esqueçam também, tá, de pôr as crianças para participarem. Então, também lá na Biblioteca do Centro, a gente conta com várias obras infantis. Então, se você tem lá o evangelho para fazer, existe um evangelho para criança, ele é ilustrado, palavras curtas e simples para as crianças também lerem, para as crianças também participarem. Induz a criança também a fazer a prece, mesmo da maneira mais simples, porque é esse o momento que ela vai começar a iniciar a vivência. As tias lá da casa espírita ensinam um monte de coisa, mas a vivência é dentro de casa. Eu também queria deixar essa dica dos livros infantis para ajudarem no evangelho no lar com as crianças e pré-adolescentes também. Só para finalizar a minha parte sobre as crianças, quando a gente tem criança participando do evangelho no lar, o interessante é que a gente tem uma visão ou uma postura mais lúcida. Tá ouvindo? Parece que caiu. Então, travou um pouquinho. Você pode repetir esse finalzinho, Leandro? Deixa eu mexer aqui. Pronto. Então, lembrando, falando das crianças, quando a gente tem criança participando do evangelho no lar, o interessante é a gente fazer o evangelho de maneira mais lúdica, mais divertida, trazer a criança para participar dos comentários, não fazer uma coisa tão rígida, tão séria, para que aquele nosso espírito reencarnado, aquela criatura que está vindo nas nossas mãos, para que a gente transforme ela, para que a gente traga coisas boas, para que a gente leve até esse espírito novas, o evangelho, enfim, novas atitudes. A gente tem esse jeito mais suave de fazer o evangelho quando tem criança, para trazer o interesse dela para o evangelho no lar. E aos pouquinhos, conforme vai crescendo, vai mudando o foco, vai mudando o jeito de fazer, mas trazer a criança para o evangelho, trazer o interesse dela através de uma comunicação mais suave. É isso que eu queria dizer. Então, show de bola. Pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de convidar o Leandro para fazer a prece de encerramento, que a primeira vez foi a Maria, a segunda fui eu. Então, acho que pela ordem é você, meu amigo. Então tá, vamos fazer. Amado Mestre, queremos agradecer mais esse momento, que temos a oportunidade de falar sobre o seu Evangelho, Senhor. Esse Evangelho que tem trazido em nossas vidas tantas transformações benéficas,
que tem facilitado o nosso entendimento e a nossa compreensão em relação à nossa vida terrena e à nossa vida espiritual. Que nós possamos, nesse momento, a partir de agora, trazermos para nosso lar sua paz, a esperança de estarmos sempre sendo amparados e recebendo as intuições necessárias para que nós possamos enfrentar os momentos difíceis e nos transformarmos, Senhor, em criaturas melhores, em criaturas mais elevadas espiritualmente, por que não? Que nós possamos levar essa paz, então, a todos aqueles que nos conhecem, a todos os lugares aonde formos, Mestre. Que possamos ser luz, fazendo dos seus ensinamentos atitudes transformadas em nossas vidas. Muito obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade, e que assim seja. Que assim seja.